Iniciamos o painel da educação que, nessa edição, envolve os principais acontecimentos do período de 11 a 20 de março de 2018. O primeiro destaque foi o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que publicou o panorama da educação básica nessa década. O INEP vem acompanhando e faz um bom trabalho, diga-se de passagem, toda a evolução da educação brasileira através da avaliação, a competência de avaliação na educação básica, no ensino superior, exceto mestrado, doutorados, que é a CAPES, mas o INEP fez, inclusive, um trabalho e publicou um documento como panorama da última década do sistema de avaliação da educação brasileira. São vários aspectos positivos e que merecem ser comentados e citados nessa nossa edição. Também vale a pena ressaltar que o INEP está ampliando os bancos, selecionando professores para serem avaliadores de diversos programas. Existe um banco de avaliadores, esse banco de avaliadores que serve para os cursos de graduação, pós-graduação, lato sensu, e credenciamento institucional e outros sistemas. Esse banco estava restrito e havia uma exclusão, houve exclusão de vários avaliadores e começou a existir um processo de novos avaliadores sendo cadastrados. A predominância acaba sendo dos avaliadores vinculados a instituições públicas, porque as instituições privadas hoje pouco cedem os profissionais para ficar fazendo avaliação das outras instituições. Então, as instituições públicas é que normalmente alimentam o banco de avaliadores. E esse banco de avaliadores foi reaberto, na verdade, com uma demanda razoavelmente significativa. Não é muito dinheiro que os avaliadores ganham, mas pelo menos dá uma ajuda de custo para que eles possam visitar as instituições e verificarem a qualidade da educação das instituições espalhadas pelo Brasil inteiro. Outro fato também que começa a existir uma maior intensidade é a Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional foi aprovada para a educação infantil e ensino fundamental. O ensino médio só acontecerá no segundo semestre de 2018, mas nós já temos a base para o fundamental e para o médio, e foi criado, inclusive, um portal pelo MEC da Base Nacional Comum Curricular, com vários textos, com vários documentos, a íntegra do documento, e que, naturalmente, vai colaborar com as instituições públicas, particulares, instituições profissionais de educação, famílias de uma maneira geral, que queiram conhecer melhor o que será a Base Nacional Comum Curricular. Na verdade, ainda é uma grande incógnita. A Base Nacional Comum existe nos Estados Unidos, não deu muito certo, mas vamos ver se no Brasil engrena e dá certo a existência de uma Base Nacional Comum no país que tem a diversidade que nós temos. E isso realmente é muito difícil, você poder afirmar de resultados que serão altamente positivos. Mas é uma iniciativa, é válida, acho que não tem que aplaudir e colaborar nesse processo. Um outro fato também que foi criado pelo âmbito do Ministério da Educação foi a criação de uma plataforma que abrigará os dados sobre a educação profissional. E a educação profissional vem crescendo, não com a intensidade que se pretendia, mas temos boas escolas profissionais espalhadas pelo Brasil e foi criada então uma plataforma para que possam as instituições públicas e privadas colocar ali os seus objetos de aprendizagem, colocar outras informações e possa com isso compartilhar com instituições espalhadas pelo Brasil. Câmara e Senado promoveram discussões sobre a realidade atual das instituições brasileiras. Ainda não tinha, nessa época, nós não tínhamos a aprovação das comissões, dos presidentes das comissões, então muita audiência pública começou a discutir assuntos genéricos, e esse foi um assunto genérico, a discussão sobre a realidade atual da educação e com foco específico que foi atacado das bibliotecas.
Então, como estão as bibliotecas espalhadas aí pelo Brasil? E não tão bem. Naturalmente que hoje você tem pouquíssimos investimentos em bibliotecas virtuais, mas você tem bibliotecas físicas existentes, abandonadas, mais como peças de museu do que como objeto útil de aprendizagem, mas ninguém normalmente tem coragem de jogar o livro fora. Você acaba colocando na biblioteca e vai ficar esquecido para o resto da vida aquele livro naquela estante. Mas hoje a juventude vai muito mais nos textos eletrônicos do que na leitura dos livros, embora seja importante nós temos os livros, também os livros físicos. Um outro ponto também que foi discutido no Congresso Nacional foi o projeto que exige a capacitação de professores e funcionários para a escola para os primeiros socorros. É interessante isso, porque às vezes você tem acidentes, pequenos acidentes, mas você não tem gente capacitada. Então é uma intenção de ter a exigência que você tenha profissionais capacitados para os primeiros socorros nas escolas. E aí é um complemento, vamos chamar em termos assim, os paramédicos que possam ajudar nesse processo de atendimento ali naqueles traumas, nos assuntos que são mais cotidianos nas escolas. Indo além mar, nós tivemos a oportunidade de ver os países lusófonos, os países de língua portuguesa, discutirem políticas para a educação de adultos. Houve um trabalho da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, da comunidade lusófona, no sentido de ter a possibilidade de melhoria no sistema da educação para adultos. Nós temos muita deficiência, especialmente na África, de educação de adultos, e isso tem sido uma preocupação dos países de língua portuguesa, para evitar um hiato muito grande entre os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Também, finalizando esse período, nós tivemos a primeira visita da diretora-geral da Unesco à América Latina. Então, a Unesco tem um trabalho brilhante e a sua direção-geral compareceu ao Brasil, visitou a América Latina e passou naturalmente pelo Brasil para deixar seus depoimentos, fazer uma análise da situação da educação em nosso país. Então, tivemos assim o período de 10 a 20 de março de 2018.